Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso de hoje é um caso brasileiro extremamente sensível e delicado e me fez pensar se eu traria para o canal ou não. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Mas eu resolvi gravar o vídeo e contar com detalhes o que aconteceu, e é o caso do jogador Daniel. Daniel Correia Freitas nasceu em 22 de janeiro de 1994 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele foi descrito pela família e por amigos como uma pessoa humilde, reservada, quieta e muito tímida também, e que não ostentava as conquistas dele, apesar dele já estar em ascensão na sua carreira como jogador. Ele era muito próximo da família dele, como foi possível ver nas redes sociais dele na época, e ele também tinha uma filha de 2 anos na época do caso. A carreira do Daniel começou quando ele era bem jovem. Ele entrou para o Clube do Cruzeiro com 11 anos, onde ele ganhou alguns campeonatos pequenos. Do Cruzeiro, ele foi para o Botafogo em 2013 e no final do mesmo ano ele assinou um contrato de 3 anos com o São Paulo, mas ele atuou como jogador emprestado em outros 3 times até 2018. O Daniel morou por um tempo em São José dos Pinhais e foi nessa época que ele conheceu a Lana Brits, uma das envolvidas no caso. Então ela convidou ele para o aniversário dela, e o aniversário aconteceu no dia 26 de outubro de 2018 em uma casa noturna. Então ele viajou de São Paulo até São José dos Pinhais para comemorar o aniversário dela. Câmeras de segurança da boate confirmam que ele esteve lá, confirmam a presença dele, e a administração da boate falou que ele não arrumou nenhuma confusão durante o período que ele estava lá. Ele estava bem tranquilo mesmo, apesar de estar embriagado. Após a comemoração nessa casa noturna, o pai de Alana, Edson Brits, resolveu continuar a festa em casa e ele chamou algumas pessoas. Então, entre esses convidados que partiram da boate para a casa deles, estava o Daniel. Já na casa de Edson, o Daniel acabou indo para o quarto do Edson e da Cristina, que era sua esposa, e ele deitou com ela na cama. E momentos antes do crime, ele chegou a mandar fotos e mensagens num grupo de amigos, falando que ele não estava tão bêbado assim, mas ele não sabia exatamente onde ele estava. Os áudios dele dão a impressão de que ele estava um pouco confuso sobre o que estava acontecendo. O mais preocupante nessas mensagens foi que o Daniel disse que teria tido relações sexuais com Cristina, e um dos amigos dele falou para ele tomar cuidado, para ele não fazer essas coisas, porque o Edson poderia espancar ele por isso, poderia ficar bravo. E depois dessas mensagens ele não respondeu mais. Passou um tempo e o amigo dele tentou fazer contato novamente. O Daniel não respondeu, e nesse momento o Daniel já tinha se tornado uma vítima. O Edson, que é o principal acusado pelo assassinato do Daniel, deu 2 versões sobre o que aconteceu. A primeira versão, ele falou que ouviu gritos da esposa dele e ele arrombou a porta do quarto, viu os 2 deitados na cama. E a segunda versão foi de que ele ouviu os gritos, ele tentou entrar no quarto, como a porta estava trancada, ele deu a volta na casa e olhou pela janela do quarto que os 2 estavam deitados na cama e que o Daniel estaria só de camiseta e cueca, e ele estaria em cima da Cristina, que estava pedindo por ajuda. Então outro envolvido teria arrombado a porta e eles teriam entrado e começado a agredir o Daniel. Foram 4 pessoas que agrediram ele dentro do quarto, depois levaram ele para a garagem e colocaram ele no porta-malas e saíram. Uma testemunha disse que conseguiu olhar pela janela do quarto que o Edson estava espancando o Daniel. Chegaram 2 homens para ajudar ele e começaram a bater no Daniel também. Depois chegou um 4º homem, um 4º envolvido, e também ajudou a bater no Daniel.
Daí eles levaram o Daniel para a garagem, onde ele apanhou mais dos 4 homens, e depois eles colocaram o Daniel no porta-malas. E uma pessoa teria dito, essa testemunha não falou quem foi, mas pode ter sido o Edson, abre aspas, mexeu com mulher de bandido, vai morrer. Eles então andaram, acho que mais ou menos 25 quilômetros até uma área escondida, uma espécie de matagal. E um dos envolvidos, Eduardo da Silva, falou que o Edson saiu do carro, tirou a camiseta para não sujar de sangue e ele já teria aberto o porta-malas, cortando o pescoço do Daniel, sem dar tempo dele se defender, dele fazer nada. Então eles tiraram o Daniel do carro e ali na estrada mesmo, golpearam o Daniel com várias facadas no pescoço. Depois eles arrastaram o corpo do Daniel até o meio do matagal para ficar mais escondido. E o Edson cortou o órgão genital dele com a mesma faca. Eles se levantaram e o Edson jogou o órgão genital dele em qualquer canto. E daí eles seguiram para um rio onde eles jogaram todas as provas do crime. Também tem uma versão de que o Edson teria feito tudo sozinho e os amigos ficaram apenas assistindo sem fazer nada. O Edson falou que ele queria que o Daniel fosse humilhado e ele planejava largar o Daniel sem roupa na rua para ele passar vergonha, mas no momento que ele começou a ver todas as mensagens no celular do Daniel, as fotos que ele mandou, os áudios e o que ele escreveu no grupo de amigos, ele ficou furioso e nesse momento ele decidiu que ele ia matar o Daniel. Como já era o dia 27 e o Daniel não tinha mandado nenhum sinal de vida para a família dele, e ele era muito próximo, então ele sempre mantinha contato, a família dele estranhou e mandou mensagem para a Lana querendo saber como ele estava, se ele tinha ido embora, e a Lana falou que mandou mensagem para a tia do Daniel falando que o Daniel tinha ido embora e que não sabia onde ele estava, mas nessa altura ela já sabia que o Daniel tinha sido assassinado pelo pai dela. Mais tarde ela falou que ela só falou isso porque foi o que o pai dela pediu para ela fazer e ela apenas obedeceu o pai dela. No dia 27, então, um pouco mais tarde, moradores da região viram uma poça de sangue na estrada, acharam estranho e resolveram seguir o rastro, e foi quando eles acharam o corpo do Daniel. Eles então avisaram a guarda municipal e a polícia, que atenderam a ocorrência, e apesar do Daniel estar sem os documentos, não foi difícil para eles identificarem o corpo, até porque a essa altura a família do Daniel já estava procurando por ele. O Edson teve a frieza de ligar para a mãe do Daniel e consolar ela, sendo que ele tinha matado o filho dela. E o mais estranho foi que ele ligou para ela de um número, de um chip que pertencia a um rapaz, Fernando Cidral de Oliveira, que foi assassinado em 2016 por 4 homens encapuzados, próximo à casa do Edson. E até então a polícia não tinha pistas sobre o que tinha acontecido, mas sabia-se que esse Fernando era envolvido com crimes também. Na autópsia do Daniel foi descoberto que ele tinha 13,4 decigramas de álcool no corpo e, segundo o delegado do caso, isso o tornaria impossibilitado de agredir qualquer pessoa ou uma tentativa de estupro. E, segundo testemunhas da festa, o Daniel estava muito embriagado, ele não conseguia nem ficar em pé. O próprio Edson falou que eles consumiram 35 garrafas de vodka durante o tempo que eles passaram na boate. E no inquérito da Polícia Civil também foi comprovado de que não houve nenhuma tentativa de estupro por parte do Daniel. No laudo do IML foi concluído que o Daniel morreu em decorrência das facadas que ele levou no pescoço. Bom, o caso segue aberto ainda e eu vou contar para vocês o que aconteceu com cada um dos envolvidos. Vou começar falando do Edson Brits, que é o único que permanece preso até hoje. O Edson, ele tem relações pessoais com pessoas envolvidas em crimes. Ele também usava uma moto que estava no nome de um traficante. Além desse negócio dele estar com o chifre de uma pessoa que foi assassinada,
ser muito estranho, e ele também já tinha sido condenado por receptação de carro roubado. A defesa do Edson tentou colocá-lo em prisão domiciliar, mas sem sucesso. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e impossibilitando a vítima de se defender, por fraude processual, coação no curso do processo, corrupção de menor e ocultação de cadáver. Ele também foi condenado a pagar pensão alimentícia de R$5.000 para a filha do Daniel. A Cristina foi presa por 11 meses e foi solta sob medidas cautelosas e sob uso da tornozeleira. Num primeiro momento, ela não foi indiciada por homicídio, e sim por fraude processual, corrupção de menor e coação no curso do processo, e foi a júri popular por isso. Mas em 20 de maio desse ano, 2021, ela foi a júri popular por homicídio também. Ela não faz mais o uso da tornozeleira, e uma testemunha disse ter ouvido a Cristina falar 2 vezes que não era para matar o Daniel dentro de casa. Em uma entrevista também, ela falou que o Daniel causou a própria morte ao não respeitá-la. Ela e a filha Alana são acusadas de alterar a cena do crime e de intimidar testemunhas para que não contassem a verdade. A Alana foi indiciada pelos mesmos crimes da mãe, exceto pelo homicídio, mas ela ficou presa por pouco tempo e foi a primeira a ser solta. Atualmente ela está cursando direito e ela mantém uma vida ativa nas redes sociais, como se fosse uma blogueira mesmo. Ela faz posts patrocinados e é bem difícil, né, ver que teve gente que seguiu com a vida normalmente. É estranho também ver a frieza com que ela deu entrevistas na época do caso. Ela não expressou emoção nenhuma, ela simplesmente contou o que o pai dela fez e o que o pai dela pediu para ela fazer, sem expressar remorso. Então é bem esquisito. O Eduardo, o Deiji e o Igor foram acusados de ajudarem no assassinato do Daniel e de ocultar o cadáver também. Eles ficaram um tempo presos, mas já estão soltos, e os 3 respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, e apenas o Eduardo responde também por corrupção de menor. A Evelyn Brizola, ela ficou com Daniel durante a festa na boate e depois ela ajudou a limpar a cena do crime. Num primeiro momento ela não foi indiciada por nada, mas o Ministério Público denunciou ela por falso testemunho, denunciação caluniosa, fraude processual e corrupção de menor também, mas ela só respondeu por fraude processual. O Ministério Público fez uma proposta e a juíza aceitou, que era de que a Evelyn pagasse pelo crime dela com 2 anos de serviço social, mas logo no primeiro mês ela foi encontrada com 3 quilos de maconha na bolsa, então essa decisão foi suspensa. Ela vai responder também por tráfico de drogas, mas um caso separado. E ela ficou pouco tempo presa, ela logo foi solta desde que usasse a tornozeleira, porque, segundo a defesa dela, ela era a única responsável pelo filho de 5 anos dela. Bom, gente, o caso de hoje foi esse. O que mais me espanta nesse caso todo foi que a única pessoa envolvida que demonstrou alguma emoção durante as entrevistas e depoimentos foi a Cristina. Os outros foram extremamente frios. A própria Alana, como eu falei, ela se demonstra muito como se não se importasse com o que aconteceu durante as entrevistas que ela deu. Também que tinha tanta gente na casa, tanta gente vendo o que estava acontecendo e ninguém tentou parar o Edson, mesmo que o Daniel tenha tentado fazer alguma coisa com a Cristina, o que a gente nunca vai saber. Mas ninguém chegou no Edson e falou: não, calma, vamos chamar a polícia, vamos resolver isso da coisa certa, porque desse jeito você vai acabar com a sua vida. Não, ninguém fez isso, simplesmente deixaram, e foram mais 6 envolvidos que ajudaram, não só no assassinato,
assassinato, mas a limpar a cena do crime. Então, sei lá, as pessoas foram muito frias, elas aceitaram muito fácil a situação, e isso é o que realmente me espanta nesse caso. E me contem aqui o que vocês acharam desse caso, se vocês se lembram dele. Agora, no dia 26 de outubro, já vai fazer 3 anos. Me contem aqui se vocês já conheciam o caso. Eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o canal com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. E se vocês quiserem que eu conte algum caso específico, deixem aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!